Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje, o Jason vai expor para a gente o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o lema espírita: fora da caridade não há salvação. Acredito que essa atividade, justamente pelo assunto que se trata, vai contribuir bastante para que a gente consiga estender as nossas ideias, abranger o nosso, né, não só o nosso conhecimento, mas a nossa capacidade de reflexão sobre as nossas atitudes, sobre as nossas situações, sobre as nossas dificuldades. Dificuldades essas que são comuns à maioria das pessoas. Então, para que essa palestra, esse conteúdo realmente tenha essa capacidade, a gente se dedique nesse momento. Se dedique com atenção, se dedique fora de conceitos que já são nossos há muito tempo, que a gente consiga botar o nosso coração para pensar junto nesse conteúdo de hoje. Para o pessoal que nos acompanha de casa, isso acontece semanalmente, a gente sempre pede que divulguem, né, o nosso canal, nos acompanhem pelas redes sociais, lembrando que isso não é nenhum pedido de forma a ter mais seguidores ou mais curtidas, e sim para que esse conteúdo realmente chegue a mais corações, a mais pessoas que precisam de uma relação mais sincera com a vida. Aproveitem essa oportunidade e uma boa palestra a todos. Boa tarde, pessoal. Como disse a nossa diretora, fora da caridade não há salvação, é um lema espírita, mas é bastante mal compreendido. Foi sempre tomado rapidamente, superficialmente, a conta de um outro conceito que também existe, também é válido, mas não é a mesma coisa que é beneficência. Beneficência é o ato da gente dar coisas para as pessoas, né, que precisam. Vai dar comida, vai dar agasalho, isso é beneficência. E passou-se a chamar caridade isso. Mas, em termos espíritas, caridade não é isso. Não é essa a essência da palavra. Porque senão, se a gente pegasse essa frase, fora da caridade não há salvação, interpretando caridade como sendo beneficência, bastaria que a gente desse coisas para as pessoas e a gente, então, iria para o céu, que é a ideia que foi divulgada e que foi muitas vezes ensinada pelas religiões, por outras religiões inclusive, e que não correspondem a uma realidade. A gente, inclusive, vê isso muitas vezes nas atividades mediúnicas, quando pessoas que pertenceram a diversas religiões, ou mesmo de fora de religiões, mesmo pessoas que frequentaram o movimento espírita, se disseram espíritas, passaram a vida inteira fazendo esse tipo de atividade de beneficência e mantendo determinadas características emocionais e morais de desequilíbrio, em desacordo com a vida, e no pós-morte se encontram extremamente angustiadas, com sofrimentos, com problemas de toda a ordem, justamente porque foram atos para fora e não modificações e desenvolvimentos para dentro. Obviamente, uma coisa não exclui a outra, né? Se o indivíduo luta por desenvolver valores melhores, mudar as suas características erradas, aprender com a vida, se transformar, ainda assim as outras pessoas estão com fome, estão passando frio e nada impede que se vá na direção delas. Mas nunca como uma troca, nunca como algo que vai levar uma substituição a uma melhora de condição interna
simplesmente por causa disso. Inclusive, depois que as pessoas encontram tanta dificuldade em começar a beneficência, né? Eu tenho que dedicar um tempo para ir lá, me preocupar com as pessoas e tal. Depois que as pessoas começam e engrenam, né? Começam a repetir isso semanalmente ou alguns dias na semana, vira um hábito. A pessoa que está recebendo continua recebendo lá aquilo que se esteja dando. E aquilo se encaixa na tua rotina e fica muito simples de fazer até. Não exigindo grandes esforços nem grandes transformações. Toda vez que a gente tenta fazer uma transformação interna, a gente descobre uma característica errada, algo que a gente diz assim, eu não posso mais ser assim, eu não quero mais reagir dessa maneira, eu vou me modificar. O esforço necessário para isso é muito maior. É muito maior. E ele é constante, ele não é algo que se faz um dia e depois não se faz no outro, não se faz numa hora do dia e depois a gente está o tempo inteiro, como disse Jesus, orai e vigiai, a gente está sempre vigiando, porque lá vem uma pequena situação em que a gente se trai e aquela situação emocional, aquela forma de reagir aparece. E lá está a gente de novo, nessas diversas situações da vida, como também disse a nossa diretora, a gente se irrita, a gente se abate, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente quer determinar, mandar, quer que as coisas sejam feitas segundo a nossa vontade e ironiza, enfim. E isso é muito mais difícil de ser modificado. E aí, olhando sobre esse aspecto, a palavra caridade começa então já a ganhar um novo sentido. Porque ela está diretamente associada ao desprendimento de si mesmo. E o desprendimento de si mesmo em que sentido? Bom, nós somos pessoas, cada um com as suas características, com a sua maneira de ser, com os seus gostos, com a sua tendência, com a sua forma de reagir às diversas situações da vida. Nós temos uma personalidade formada. A gente se acostumou, ao longo das vidas, séculos, a atender esses desejos, essas vontades, esses caprichos. A querer viver para isso. Então, quando a gente se irrita porque uma situação não aconteceu conforme nós gostávamos, ou gostaríamos, para dar só um exemplo aqui, essa irritação é uma manifestação da minha vontade, da minha maneira de ver. Eu quero que seja assim, não está acontecendo. A minha reação é a irritação. É para mim. É o meu eu que está em jogo ali. Eu quero que seja assim. E não obtendo, a minha maneira de forçar para que seja é essa, é me irritar. Outras pessoas vão fazer chantagem emocional. Mas eu vou ainda tentar que aconteça, eu vou lutar até o último minuto para que seja conforme a minha vontade. Abrir mão disso, abrir mão que seja feito conforme a própria vontade, o próprio desejo, é algo que exige do ser, da pessoa, um esforço grande, que eu estava falando no início. Esse tipo de esforço começa a dar uma ideia do que é a verdadeira caridade. Porque eu preciso abrir mão da minha maneira de ser nesse processo de transformação. Mas aí poderão perguntar assim, tá, mas que vantagem eu tenho nisso? Porque se eu não forçar, não vai acontecer conforme eu quero. E eu acho que eu estou certo. Eu tenho explicações, motivos, razões para querer que seja dessa maneira. Eu estou querendo, inclusive, o bem das pessoas, o bem da sociedade, eu estou querendo fazer o bem. Eu acho que isso é o melhor.
Então, que vantagem tem eu não forçar? Diversas. Primeiro que o que os outros a gente aprende, amarra na vida, que o que a gente entende como sendo melhor não é o que os outros entendem como sendo melhor. E assim como nós desejamos viver as nossas experiências, escolher as coisas que digam respeito à nossa vida, os demais também têm esse direito. Para não perdê-los, forçar que eles tenham um comportamento igual ao nosso, significa tirar a liberdade deles. E por mais que eles possam se submeter a isso durante algum tempo, certamente não se submeterão durante o tempo inteiro. E isso vai gerar uma ruptura, uma frustração, uma dificuldade mais para frente. Eu, por minha vez, o indivíduo que está exercendo o controle, que está exercendo a vontade, vai viver atazanado. Por quê? Com medo de perder o controle. Eu vou ter que matar um leão por dia para tentar manter as coisas dentro das minhas perspectivas, da minha ótica, porque se eu perder, eu entro em desespero, eu não quero, eu temo. Eu não aceito, no fundo, não aceito a vida como ela é, a relação com as pessoas como as pessoas são. Parênteses aqui, isso não significa que a gente vai ser indiferente. Não significa que não se pode ou até não se deva procurar orientar, dar bons conselhos a respeito da vida dentro daquilo que se viva, a fim de orientar as pessoas para o melhor. Talvez elas possam não estar vendo. Mas é diferente de determinar. Então isso gera uma situação difícil para quem faz e para quem recebe. Em última instância, é um sofrimento constante. Todos os dias. Eu sei que pensar nisso, pensar em libertar, pensar em se libertar, pensar em viver a vida de uma maneira que não se possa determinar, que não se possa prever, para quem é assim, é já por si só um sofrimento. Mas Jesus falava disso, né? Lá no capítulo 6, a gente ouviu ele falar sobre isso, que o jugo dele era leve, o fardo suave, enquanto que esses fardos, esses domínios que a gente carrega sobre nós, eles são pesados. Eles nos fazem uma pressão emocional muito grande. E que o dia que a gente então resolvesse abrir mão dessa nossa maneira de ser, por isso fora da caridade não há salvação, né? A gente encontraria, através da vivência dos ensinamentos dele, essa necessidade de reformulação e, a partir da reformulação, essa salvação, que não significa ir para um céu ou para um lugar, significa justamente ter um estado interno de leveza, de equilíbrio, de conseguir conviver com as pessoas, com as coisas, com as situações, com as dificuldades. E tá bem, não importa onde se esteja, se eu estou encarnado, se eu estou desencarnado, se eu estou lá desencarnado, se eu estou na colônia espiritual, se eu estou no umbral. A partir do momento que eu consigo um estado íntimo, interno, de aceitação, em que eu procuro determinar sobre mim mesmo e menos sobre os outros, isso garante esse estado melhor. Comecei por esse exemplo, mas
De novo, reforço o que a nossa diretora disse, as situações são muitas, elas são inúmeras, em que a gente é preso à nossa vontade, à nossa maneira de ser, e não quer dar o braço a torcer, não quer se flexibilizar na direção de aceitar as coisas. Essa situação de querer precisar matar um leão por dia para ficar bem, está sempre no risco de que alguém ou alguma situação vai acontecer e vai mexer conosco, querer evitar isso a todo custo, está sempre com medo que alguém vai falar, alguém da nossa família vai reagir de uma maneira, vai agir conforme a gente não quer. É uma coisa que custa caro, muito caro. Vou insistir ainda uma vez, porque eu sei que depois as coisas se confundem. Isso não tem a ver com orientação, não tem a ver com cuidado e aconselhamento, não tem a ver com isso. Tem a ver com controle e determinação. Eu vou, para não me estender, a gente já está se aproximando do horário aqui do fim da palestra, também não quero tornar muito complexo. Eu vou mostrar aqui só para vocês a primeira passagem, a primeira parábola do capítulo. Tem outras, depois vocês peguem em casa, leiam as observações do Kardec, as psicografias dos espíritos a respeito do assunto. Mas é uma pequena história contada por Jesus e que a gente vai ver que na essência dela tem justamente essa questão dessa escolha entre nós e os demais. No fundo, se a gente começa a torcer, né, no sentido de extrair o máximo das coisas daquilo que nos é possível, tem uma relação entre bem sofrer e mal sofrer. O sofrimento, ele faz parte da vida. Então, quando as coisas não saem como a gente espera, a gente sofre. Mas como a gente sofre? A gente sofre de forma que a gente consegue aprender com o sofrimento, a gente tira coisas que engrandecem a nossa visão da vida, o nosso coração, nos tornam pessoas mais melhores, mais flexíveis, ou a gente se revolta, a gente não aceita, a gente se indigna, a gente se deprime. Notem que essas coisas que eu estou citando por último, elas são estados de sofrimento, de dor, de conturbação, melhor dizendo. O que isso tem a ver com a caridade? Bom, se eu conseguir me desprender daquilo que eu julgo ser indispensável para a minha felicidade, aprender a viver com o que a vida me oferece, dentro das dificuldades, muitas vezes, que caracterizam cada situação, sem esperar que tudo sempre esteja bem, da melhor maneira, da melhor circunstância, do melhor formato possível, tirando daquilo que é dificultoso lições, bom, então eu passo a viver melhor. Eu encontro esse estado de salvação. Vamos para a passagem, diz assim. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, era como ele se chamava. Ele era o Filho do Homem porque ele era encarnado como nós. Então era uma maneira que ele tinha de ressaltar isso. Ele não era diferente, tinha um corpo que nem o nosso, tinha família, tinha tudo igual. Quando ele vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Ele está falando de momentos futuros que viriam dentro da história da humanidade, quando as coisas estivessem mais equilibradas no mundo. A gente está passando agora por uma fase de transição, a famosa transição planetária. Eu não vou entrar aqui em detalhes disso, não é o escopo aqui da palestra de hoje. A gente tem palestras falando disso. Vocês podem procurar no nosso canal. Mas também se refere a uma situação individual que a gente sempre passa. A vida traz individualmente para cada um de nós um momento de avaliação, seja durante a encarnação,
seja na hora de morrer, seja no pós-morte, em que a gente precisa avaliar as coisas. Na sequência da história vai ficar mais claro. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Está fazendo uma referência à atividade pastoril da região e da época. Separação de bodes e ovelhas. Todo mundo sabia disso, todo mundo entendia do que ele estava falando. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: Vinde benditos de meu pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Aí está falando, bom, mas tu falou lá no início que não é uma questão de beneficência. E o que tu está lendo agora são situações de beneficência. Porque o cara está indo lá e está fazendo isso aqui. Alimentou as pessoas que estavam com fome, deu de beber a quem estava com sede, hospedou quem estava sem teto, deu vestes a quem estava sem roupa, tratou de quem estava doente, visitou quem estava sozinho. Então, isso são atividades externas. Como é que não pode ser? Porque a relação é do que determina, como eu disse lá no início, não é uma troca. Eu faço realmente preocupado, tocado por isso, motivado por isso, tendo realmente que abrir mão. Para mim é mais confortável ficar na minha casa, na minha vida, do meu jeito. Eu vou lá conversar com a pessoa que tem uma opinião diferente, que tem um temperamento difícil. Quanto de paciência eu vou ter que ter? O quanto eu vou me dedicar para aprender como é que a vida funciona, para poder oferecer bons conselhos, orientações para as pessoas? O quanto eu vou ter que viver esses conselhos que eu dou para os outros para que eu seja exemplo daquilo que eu digo? O quanto isso vai me exigir? Isso são ações legítimas de caridade, porque exigem uma transformação interna, não é apenas externa. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos te visitar? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Nota de novo, ele está falando de um ato de desprendimento. E que ele toma isso como sendo para si mesmo. Por que ele toma como sendo para si mesmo? Porque, na verdade, o indivíduo cresceu. O que ele quer? O crescimento das criaturas. O desenvolvimento de estados emocionais que não existem. Eu preciso sair do meu eu para ir na direção dos outros? Não tem como fazer de outra maneira. Senão é superficial. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Essa é uma figura forte. Ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Isso aqui ele está usando as figuras do judaísmo, que era também o que as pessoas entendiam. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teste e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e no cárcere e não me visitaste. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto, sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então é uma história em que ele repete várias vezes o conceito, mas que deixa bem demarcado isso. O quanto nós vivemos preocupados conosco, com os nossos problemas, com as nossas coisas. O quanto a gente olha que existem outros problemas na nossa volta. Existem outras pessoas com outros problemas, às vezes maiores que o nosso. Claro que se eu vivo dentro do meu problema e eu me penalizo, me vitimizo dentro do problema, ele toma uma proporção maior, ele pesa mais. Às vezes, só de olhar para o lado e ver que tem alguém com um problema maior que o nosso, isso já nos ajuda a ver de outra maneira.
Que dirá então de alguém que faz o que ele falou aqui? A gente começa aí então também na direção de tentar ajudar os outros a resolver as suas situações, os seus problemas. De desenvolver recursos para fazer isso. De se envolver com isso. Tu vai dedicar tempo, tu não vai ficar só pensando nos teus problemas, tu não vai ficar remoendo só as tuas coisas. Elas não vão estar imediatamente todas respondidas, as tuas dúvidas, as tuas questões. Mas o tempo em que tu para de pensar nelas é um tempo de alívio. Em que tu vai procurar soluções para os outros. E o que acontece invariavelmente, e que os espíritos superiores falam, e a gente vê na prática, é que muitas vezes assim a gente acaba encontrando solução para si próprio. Sem querer. Sem esperar. Aí eis que acontece alguma coisa em que aquela resposta tanto tempo procurada surge. E a gente fica então mais calmo, mais satisfeito, mais em paz. Seja para passar pelo problema, seja para sair dele. Então, faz muita diferença a relação que a gente tem conosco mesmo. O quanto a gente prioriza, o quanto a gente valoriza as nossas dores, o quanto a gente busca através da vida, que é composta pelas outras pessoas, pelas situações, pelo próprio aprendizado da vida, que a gente está procurando fazer aqui numa palestra. Tudo que Deus, em última instância, sempre mandou para a humanidade a fim de que a gente pudesse refletir, encontrar caminhos para diminuir essa importância que a gente dá para si próprio, para os próprios problemas, para os próprios interesses. Se vocês pegarem e forem ler um pouquinho as biografias de pessoas que passaram por isso, que a gente admira aí dentro da humanidade, dos mais diversas religiões ou fora delas, a gente vai ver que, na imensa maioria, o que elas fizeram foi isso. Às vezes, tendo os problemas na sua vida, tendo problemas de saúde, tendo limitações físicas enormes, tendo filhos, pessoas próximas com doenças graves, aprenderam a conviver com isso e encontrar consolo, ocupação, solução, a relação com os demais. Tendo que exercitar esse desprendimento para poder se sentir um pouco mais feliz. Lembrei agora, só para encerrar, do Bezerra de Menezes. Tinha um filho. Não sabe, Bezerra de Menezes era um médico, que era espírita, pessoa extremamente capaz, boa. Tem o filme dele, inclusive eu achei sem querer outro dia na Netflix. Quem tiver lá, tem um filme do Bezerra de Menezes. E ele tinha um filho. E esse filho tinha problemas. Ele tinha, na verdade, um processo de demência que era tratado como loucura. E ele era uma pessoa muito boa, assim, ele realmente, de coração, ele vivia, ele se preocupava, ele se entregava para ajuda às demais pessoas. Então isso possibilitava a ele que quando chegava, por exemplo, alguém obsediado, uma pessoa que estava sob um processo obsessivo grave, intenso, que realmente parecia uma loucura, ele chegava perto e ele dizia: desata, solta. E num estalar de dedos, a pessoa ficava boa. Só que com o filho dele ele não conseguia fazer isso. Ele fazia e não funcionava.
E ele entendeu que ele tinha que conviver com isso. Era o resgate em função de erros praticados anteriormente, em vidas anteriores, para ele, para o filho. Até que muito tempo mais tarde, um dia, o filho dele vem a se curar. Depois de muito trabalho, muito esforço da parte dele. O aprendizado para ele aconteceu, o aprendizado para o filho aconteceu, porque não é punitivo, é educativo. Então a educação se estabeleceu para os dois. E ele consegue encontrar. Se ele tivesse ficado preso nas coisas dele, lamentando o problema do filho, provavelmente ele teria se mantido revoltado, ignorante, desconhecedor das coisas, endurecido emocionalmente, e não teria alcançado a condição que depois levou à solução do problema. Então, os caminhos da vida nem sempre são tão lineares quanto a gente imagina. E para obter uma coisa, a gente tem que ficar na volta daquela coisa. Às vezes, justamente aceitando a dificuldade e convivendo com ela, o caminho de solução e aprendizado se constrói. Então, que a gente possa pensar nisso. Até uma próxima. Chegado o fim, então, de mais uma palestra. Agradeço a companhia do pessoal de casa. Continuem durante a semana, o período que for necessário, refletindo sobre esses assuntos, sobre essas questões, e cresçam com isso. Até uma próxima oportunidade.